Olá, sejam bem-vindos. Como foi o dia de ontem? Grandes desafios, algumas questões bastante provocadoras. Certamente que a leitura atenta destes primeiros capítulos do Diretório nos trouxe bastantes desafios. A introdução já nos colocava num horizonte novo. O primeiro capítulo, ao falar-nos da revelação e da transmissão, da comunicação da fé nos dias de hoje, nos colocou diante de uma necessidade, uma renovação eclesial imprescindível, chamada de conversão pastoral. E dentro desse dinamismo em que a Igreja se coloca com um olhar mais contemplativo e atento, vem então também a catequese. E agora, hoje, iremos refletir sobre a sua identidade. Qual é a identidade da catequese em todo este processo? Como é que ela acontece e se desenvolve para servir esta grande realidade que é a evangelização do mundo contemporâneo? É importante você não esquecer que a catequese é um ato da natureza eclesial. Como comunidade reunida por Jesus Cristo, celebrando a sua Páscoa, somos uma comunidade enviada para testemunhar, para anunciar a sua salvação e a sua vida. Batizados e enviados, a missão nos leva para fazermos presente esta realidade deste anúncio vital, desta transformação perene da vida, deste significado mais pleno da nossa existência. Habitualmente nós definíamos a catequese como etapa segunda. Primeiro vinha aquilo que chamamos de querigma, o primeiro anúncio, e depois de feito o primeiro anúncio vinha uma segunda etapa, que era aquela que nós chamamos propriamente de catequese. Ora, este fatiar as coisas deste jeito num mundo complexo já não é mais possível. Vivemos hoje um horizonte novo em termos existenciais e em termos eclesiais, e o que tudo isto evidencia é que há uma íntima relação entre querigma e catequese. Embora chamemos ao querigma de primeiro anúncio, não é apenas uma questão conceitual de primeiras verdades, de uma lista do que se precisa aprender em primeiro lugar. Ele é primeiro porque ele deve estar sempre nessa centralidade. Precisamos de voltar sempre a ele e precisamos de partir sempre dele. E por isso o querigma nos coloca diante daquela dimensão constitutiva de cada momento da catequese. Isto é, diante do anúncio e do conteúdo. E a Igreja deve ser sempre capaz de encarnar o querigma para as exigências dos seus contemporâneos. Em cada tempo, em cada circunstância, nós precisamos de novos querigmas, isto é, novos modos de dizer, novos modos de confessar de maneira vital a experiência de fé. Novos hinos cristológicos, como diz o Diretório no número 58, que nós precisamos escrever, criar, para anunciar esta boa notícia. Então, dessa centralidade do querigma para o anúncio, é importante a gente entender que se trata de a catequese, como eco do querigma, valorizar o caráter da proposta, a qualidade narrativa, afetiva e existencial, a dimensão do testemunho da fé e a atitude relacional e a ênfase salvífica. Estes são os pilares agregadores. Mas é importante lermos lá no número 59 o novo anúncio do Evangelho. Pede à Igreja uma renovada escuta do Evangelho junto com os seus interlocutores. Isto é, não é apenas a Igreja que agora ganha um novo impulso, um novo dinamismo e sai para anunciar. Ela precisa se colocar numa atitude renovada de escuta. Se ela é evangelizadora, ela precisa, como dizia Paulo VI, de ser a primeira destinatária da evangelização. Ela precisa sentar para escutar, sentar para contemplar, sentar para acolher com um dinamismo novo, com uma abrangência nova, com uma intensidade nova.
Então, o que é que nós precisamos entender? O número 60 vai resumi-lo assim. A catequese é um anúncio da fé que não pode outra coisa senão se relacionar, mesmo que em semente, com todas as dimensões da vida humana. E por isso a eficácia da catequese é visível não somente por meio do anúncio direto da Páscoa, mas também mostrando com a nova visão da vida do ser humano, da justiça, da vida social e do universo inteiro, como este lugar onde emerge a fé mediante a realização de sinais concretos. Diante disto e diante deste processo em que o querigma está no coração de todo o processo, nós vamos ver como o catecumenato se torna então fonte de inspiração para toda a catequese. Nós já sabemos como ele se realizava lá na antiga prática eclesial, mas nós precisamos então entender que hoje se fala de uma inspiração catecumenal da catequese, ou do catecumenato pós-batismal, ou, como a gente diz mais frequentemente, de uma catequese de iniciação à vida cristã. E em relação aos sujeitos, nós podemos falar de 3 propostas catecumenais que o Diretório nos apresenta. Um catecumenato em sentido estrito para os não batizados, um catecumenato em sentido análogo para os batizados que não complementaram os sacramentos da iniciação cristã, e uma catequese de inspiração catecumenal, isto é, não só momentos catequéticos, mas um processo para a vida toda, para aqueles que receberam os sacramentos da iniciação cristã, mas ainda não estão suficientemente evangelizados. Por isso, o catecumenato nos é apresentado então como um processo estruturado em 4 tempos ou períodos, com o objetivo de guiar o catecúmeno ao encontro completo com o mistério de Cristo na vida da comunidade e, portanto, como que é considerado o lugar típico da iniciação, da catequese e da mistagogia. Diante desta inspiração catecumenal da catequese, não significa, diz o número 64, e eu peço que você leia ele muito atentamente, esta inspiração catecumenal da catequese não significa reproduzir ao pé da letra o catecumenato, mas assumir o seu estilo e o seu dinamismo formativo. E diante deste estilo e deste dinamismo formativo, há alguns princípios que emergem hoje e que precisam ser incluídos. O Diretório diz com coragem e criatividade diante deste grande processo, diante desta grande tarefa que é a identidade da catequese, a ação catequética nos diversos contextos eclesiais. O primeiro deles, um caráter pascal, ou seja, tudo estar orientado para o mistério da paixão, da morte e a ressurreição de Cristo e comunicar tudo isto de forma essencial e existencialmente compreensível. É aqui que temos o coração da fé. Depois, compreender o caráter iniciático, isto é, o caráter de iniciação à fé, que vai levar os catecúmenos a descobrirem o mistério de Cristo e o mistério da Igreja. O caráter litúrgico, ritual e simbólico. Cristo nos falou por gestos, por palavras. Também a Igreja nos fala na sua liturgia, por ritos e símbolos. O caráter comunitário, que é imprescindível para a experiência de fé. O caráter de conversão permanente e de testemunho e o caráter de progressividade da experiência formativa. Estes são pilares essenciais e determinantes para nós compreendermos hoje a identidade da catequese. E para isso, diz o número 65, a catequese em chave querigmática e missionária requer a realização de uma pedagogia de iniciação inspirada no itinerário catecumenal. Não é fazer copiar e colar. Na antiguidade se fazia desse jeito, agora vamos fazer do mesmo jeito. O contexto social, vital, humano que vivemos é muito diferente. A complexidade que vivemos é muito diferente e os meios de que dispomos são hoje muito amplos e diferentes. Então precisamos, sim,
nos inspirar em todo o processo catecumenal da antiguidade, mas precisamos também, com coragem e criatividade, nos colocarmos diante desta realidade nova que vivemos, diante desta humanidade nova com que Deus nos presenteou e da qual fazemos parte. Para isso, diz-nos o Diretório e conclui esta parte. Em outras palavras, segundo um sentido amadurecido em diversas igrejas, se trata da catequese de iniciação à vida cristã, isto é, um itinerário pedagógico oferecido na comunidade eclesial e que leva aquele que crê ao encontro pessoal com Jesus Cristo por meio da Palavra de Deus, da ação litúrgica e da caridade, integrando todas as dimensões da pessoa para que ela cresça na mentalidade da fé e seja testemunha de vida nova no mundo. Veja, o itinerário de iniciação à vida cristã, inspirado no itinerário catecumenal da antiguidade da Igreja, não é apenas a reprodução, vamos dizer assim, de um processo que dá certo. Nós nos inspiramos nele porque ele está próximo, mergulhado nas raízes e nas fontes da fé, e porque ele nos estimula a gerar, a gestar todo um processo contínuo, tem começo mas não tem fim, de iniciação à vida cristã. É disso que falamos quando falamos de catequese. O fim primeiro e último da catequese na vida da Igreja é este de suscitar, sustentar, acompanhar e estimular uma vida cristã, uma configuração com Jesus Cristo. Por isso esta iniciação catecumenal tem este objetivo de iniciar um processo, não de ser uma solução fechada, engessada, como nós dizemos, que, digamos assim, mais sufoca do que liberta. É um processo para gerar para a vida. É um processo onde se manifesta a maternidade de Deus, a maternidade da Igreja, a maternidade dos agentes pastorais, que como testemunhas e seguidores, como discípulos de Jesus Cristo, acolhem, introduzem, acompanham e oferecem autonomia, para que todos possam ser seguidores e testemunhas da Páscoa da Ressurreição. Nós vamos fazer uma pausa aqui para que você possa pegar no texto, ler e reler os diversos pontos, entender esta correlação indissociável entre querigma e catequese, mergulhar mais profundamente naquele que era o processo catecumenal da Igreja Antiga e de perceber como ele inspira hoje a nossa catequese de iniciação à vida cristã e de entender que há um dinamismo que atravessa tudo isso. A de levar ao encontro com Jesus Cristo, a de suscitar um discipulado consciente e um seguimento de Jesus também coerente. É para a vida e para o testemunho de vida que Deus nos chama e o nosso seguimento só faz sentido se for desse jeito.